Você já disse sim para apenas uma causa que você vai dedicar a sua vida? Essa é uma questão crucial para você construir um plano de vida que deixe um legado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse 6º episódio da série Planeje Sua Vida para deixar um legado do nosso Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. Bom, quando eu começo perguntando, você já disse sim para apenas uma causa? É porque, talvez, especialmente nós, brasileiros, dizemos sim para um monte de coisas. A gente tem dificuldade de dizer não. E eu também sou assim. Lá em casa, minha esposa, a Raquel, sempre diz que é o sujo falando do mal lavado. Então, hoje aqui é o sujo falando do mal lavado. Ao longo da vida, eu fui uma pessoa e tenho sido uma pessoa que gosta de se envolver com diversas causas. Eu sempre tive, no mínimo, 2 bonés, 2 chapéus, onde eu estou dedicando para uma coisa aqui, outra ali. Eu dividi tempo de ministério com a igreja e organizações cristãs. Eu dividi tempo entre a igreja e aulas na faculdade. E em vários momentos da vida, não há problema quanto a isso. A gente tem energia, a gente tem capacidade e a gente quer experimentar coisas. Mas se a gente faz isso a vida toda e se a gente não diz sim para uma causa, uma coisa, um legado, dificilmente a gente vai conseguir deixar algo significativo por meio da nossa vida. Então, o seu plano de vida precisa ter, além de uma missão pessoal muito clara, um sim para uma causa. E eu me lembro que uma vez perguntei para uma pessoa bem mais velha, bem mais sábia, como é que a gente diz não? E ele deu uma resposta muito simples e óbvia. Ele disse, não é uma frase completa, você não precisa explicar. Mas você precisa saber para o que você disse sim. Quando a gente pensa, então, nesse sim que a gente precisa dizer para uma coisa, talvez um dos exemplos mais simples e práticos disso é o casamento. Quando a gente casa, a gente diz sim para uma pessoa e não para todas as outras que até gostariam de casar com a gente. Quando a outra pessoa diz sim para mim, ela diz não para todas as outras pessoas que até gostariam também de casar com ela. O dia que essa resposta muda, acabou o casamento. Vem o divórcio. Por quê? Porque eu quis dizer sim para mais de uma pessoa. Percebam que na nossa trajetória de vida, nos nossos planos de vida, não é muito diferente. Por algum tempo existe uma flexibilidade onde eu posso testar algumas coisas, onde eu posso dizer algumas coisas ou fazer algumas coisas no formato de teste, 2, 3 atividades diferentes. Mas vai chegando um momento em que eu preciso entender que existe uma convergência. Tudo converge para uma coisa. E isso tem a ver, então, com aquela paixão que Deus colocou no meu coração, com aquele chamado que Ele me deu, e aqui eu não estou me referindo a chamado simplesmente ministerial, toda pessoa que é médico foi chamado para isso, um advogado, um engenheiro, um administrador, todos nós temos um chamado de Deus para atuar numa determinada área, e temos uma paixão, e a partir disso é a visão que converge a gente para um lugar. Então, eu tenho muito clara qual é a missão de Deus, como que a minha missão está diretamente associada com a missão de Deus, mas, em seguida, eu preciso fazer as coisas convergirem para uma visão. É aquilo que eu vou fazer nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, que converge tudo isso da minha vida, habilidades, dons, talentos, capacitação, etc., para uma coisa. Quando eu penso nisso, existem algumas perguntas que eu posso compartilhar com você para te ajudar nessa fase de convergência. Então, lá no seu plano, você fez o mapa de vida. Deus me fez desse jeito até aqui. Agora eu tenho clareza da minha missão, eu tenho clareza de qual é aquela paixão, qual é aquela uma coisa para a qual eu disse sim, e agora eu preciso fazer isso convergir numa visão de futuro. Então, uma pergunta é, o que eu não estou fazendo hoje, que se eu fizer, vai mudar o futuro, vai mudar o meu futuro, vai mudar o futuro da vida das pessoas? Foi o que Neemias teve que responder, foi o que Paulo teve que responder, foi o que os 12 tiveram que responder.
Chegou um momento de convergência na vida deles, onde o chamado de Jesus leva eles para uma visão de futuro. Em que área eu quero atuar para fazer diferença nesse futuro? Como eu mencionei no episódio anterior, o Dr. Blaylock, lá na Universidade de Johns Hopkins, foi desafiado a criar uma cirurgia do coração para salvar bebês que morriam. Mas isso ajudou a salvar milhões de pessoas na humanidade a partir daquilo e até os dias de hoje. Que tipo de marcas eu quero deixar? Seja nos próximos 5, 10, 20, 30, 40 anos. Como eu vou construir isso? O que eu preciso fazer para atingir a minha missão de uma maneira singular? É aquela coisa que vai me tornar único em relação às pessoas. Não é que eu vou ser o melhor, não, eu vou ser único nisso aqui que eu estou fazendo. E uma outra pergunta: quais são as ações de fé? Porque quando a gente fala no impossível, nós estamos falando numa dependência de Deus. Quais são as ações de fé que eu vou tomar que vão definir esse futuro? Bom, isso tudo, a resposta a essas perguntas te ajuda nessa definição. E eu sei que são muitas perguntas, por isso eu coloquei tudo isso nesse livro chamado O Tempo, a Agenda e o Foco. Você vê aí na tela onde você pode encontrar, que tem todo esse roteiro, todas essas perguntas e etapas para construir esse plano de futuro. E perceba que, às vezes, é difícil a gente conseguir fazer isso sozinho. Você talvez queira procurar um coaching, você pode procurar um mentor, mas a ideia aqui é uma ferramenta muito prática que possa te ajudar nisso. Então, eu sugiro e recomendo fortemente o livro Tempo, Agenda e o Foco para você, que não é só sobre como colocar mais coisa na agenda, mas como construir essa trajetória de vida que leve a um legado. Mas perceba que, em seguida, você vai precisar fazer uma outra coisa. Se eu estou fazendo uma convergência de várias coisas da minha vida para algo que vai me levar a esse futuro, eu preciso também ter valores muito claros. Quando eu perguntei para você, por exemplo, por que alguém deveria se inspirar em você, não é simplesmente porque você quer criar algo revolucionário que vai transformar o mundo, mas é porque as pessoas olham para você, para aquilo que você é, não simplesmente aquilo que você faz, e diz assim: eu quero estar com essa pessoa. Eu quero compartilhar essa visão que Deus está dando para a vida dessa pessoa. Pode ser uma visão na igreja, pode ser no mercado de trabalho, pode ser começando um negócio novo, pode ser começando uma invenção nova de algo que vai ajudar e abençoar a vida das pessoas. Então, eu sugiro que você escreva quais são os seus valores, se você não fez isso ainda. Talvez muita gente, até alguns episódios anteriores, não tinham escrito sua missão de vida. Escreva isso. Mas escreva também quais são os seus valores. Eu tenho um mentor que ele é muito prático nisso, o Carlos Number, e ele diz assim, muita gente, quando vai escrever os valores, diz assim, família é um valor meu. Legal, bonito, família. Mas aí ele faz algumas perguntas bem práticas. Você separa tempo semanalmente para investir na sua família? Se seus filhos são pequenos, ou já adolescentes, ou em outro estágio de vida, você investe tempo para estar com eles? Você investe tempo no seu relacionamento conjugal? Você tira férias, pelo menos uns 20 dias por ano? Você não trabalha desesperadamente 15 ou 16 horas por dia? Aí começa a pegar. Então, aquilo se torna só um valor bonito, escrito numa folha de papel ou num quadro, mas não é prático. Quando eu falo para você escrever seus valores, é para você checar se efetivamente os seus valores estão sendo vividos na prática, na vida real, no dia a dia. E eu sei que são difíceis. Como eu falei no início, é o sujo falando mal lavado. Eu, em vários momentos de vida que manejava vários chapéus e várias atividades, etc., também tinha as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Como é que eu equilibro tudo isso, que é parte do nosso plano de vida? Tudo isso vai te levar, então, àquilo que eu chamo nosso DNA missional. Como é que a gente cumpre a nossa missão de vida e como é que aquilo entra no nosso DNA? A nossa missão, muito clara, a nossa visão que converge para aquilo que eu vou fazer os próximos 10, 20 ou 30 anos da minha vida e os meus valores. Isso é efetivamente o que a gente é, não simplesmente o que a gente faz. E o que a gente é a cabeça de chave, é o guarda-chuva
do nosso plano de vida. A gente só vai deixar um legado por causa dessas coisas, não simplesmente porque eu coloquei lá, quero abrir a empresa mais lucrativa do mercado, quero criar algo que vai mudar a vida das pessoas. Isso é o que a gente faz. E o que a gente faz é consequência do que a gente é. O nosso DNA é fruto dessa soma da nossa missão de vida, da nossa visão que converge toda a nossa vida para um ponto e dos nossos valores. E isso leva, então, a uma outra questão, que é qual é o nosso foco? É aquilo para o qual você disse sim. É aquilo que faz parte da sua paixão de vida. Quando nós identificamos o nosso DNA, esse DNA missional, o foco ajuda a determinar para o que a gente disse sim e para o que a gente disse não. É a soma de tudo isso. Qual é a nossa paixão? Em que você é melhor? Qual é o resultado melhor que você produz em determinadas áreas da sua vida? E para entender isso, é bem simples. Eu tenho aqui essa folha de papel em branco, e se eu pegasse essa folha de papel e colocasse naquele solzinho, por exemplo, do Nordeste, verão, 38 graus, e deixasse lá na rua essa folha de papel em branco um mês, o que aconteceria? Provavelmente essa folha de papel em branco ficaria amarelada. Mas se eu pegasse uma lupa e colocasse entre o sol e a folha de papel, o que aconteceria? Não precisaria ficar 30 dias, mas com alguns poucos minutos, os raios solares, por meio de uma lupa, fariam com que o papel pegasse fogo. O papel seria incendiado totalmente, queimaria totalmente. Bom, deixa eu explicar de uma maneira bem simples, por meio de uma frase que tem sentido duplo, não dúbio. Nós não fomos chamados para amarelar. Nós fomos chamados para causar incêndio. Deixa eu repetir. A gente não foi chamado para amarelar. A gente foi chamado para causar incêndio. Então, essa é a maneira mais prática que eu tenho de te explicar foco. Quando a gente diz sim para uma coisa, é quando eu sou a folha de papel, tem uma vida para ser escrita aqui e incendiada, para incendiar o mundo, e Deus, por meio do plano dele, chega na minha vida, me ajuda a entender qual é esse foco, qual é uma coisa que eu vou fazer que vai incendiar não só a minha vida, mas o mundo, e eu permito que Deus use a minha vida para isso. Bom, de uma maneira bem prática, como é que eu faço isso? É quando eu listo tudo o que eu estou fazendo e pergunto, de tudo isso, qual é uma coisa que, se eu colocar toda a minha energia, tempo, etc., vai gerar esse incêndio? O que é mais estratégico na minha vida? O que é mais duradouro? O que é mais multiplicador? O que vai fazer com que não só a minha vida queime, mas queime aqueles que estão ao meu redor? As pessoas vão me ver incendiado por aquela causa, porque é para isso que eu disse sim. E para aquilo que eu disse sim, é onde eu vou focar meu tempo, minha energia, meu foco, tudo que virá da minha vida daqui para frente. E essa é a pergunta final que eu quero deixar para você. Onde você vai focar e quanto tempo você vai colocar naquela única coisa para a qual você disse sim? É isso que vai direcionar todo o seu plano de vida. E é isso que vai fazer com que a sua vida tenha um legado. Então, espero você nos próximos episódios e que Deus te abençoe.